Olá, pessoal! Eu gostaria de deixar uma mensagem hoje para vocês. Eu estou fazendo a leitura do livro de Gênesis. Eu terminei o Novo Testamento, estou lendo o Velho Testamento. E aí, no versículo 22, fala sobre Deus prova Abraão. Nós conhecemos a história de quando Deus, ele pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa, e Abraão, ele foi e leva o seu filho até o local onde ele iria fazer o sacrifício. E aqui na história fala: em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu único filho. Mas a parte que eu gostaria de deixar para nossa reflexão é sobre o monte no qual Isaque seria sacrificado. Aquele monte, e eu peço perdão se eu estiver traduzindo errado, mas Abraão chamou de Javé Jiré, que fala no versículo 14. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Quantas vezes Deus, ele pede para sacrificarmos algumas coisas e nós vamos mesmo sem entender. Nós vamos através da nossa fé. Eu tenho certeza que para Abraão não foi fácil, mas ele, com toda a sua fé, ele pegou o seu filho e levou até o monte para poder realizar o sacrifício. Ele sabia que se Deus livrasse o filho dele, se Deus não livrasse o filho dele, ele estava cumprindo aquilo que Deus ordenou para ele. Ele sabia que aquele filho, quem tinha dado para ele, se você não conhece a história de Abraão, eu te convido a você ler Gênesis. É uma história que eu falo, meu Deus, tudo que o Senhor prometeu a Abraão lá atrás se cumpriu lá na frente. Quando a gente lê tudo que Deus ele prometeu para Abraão, a gente vê ele cumprindo em todos os outros livros à frente e cumpre até hoje. E ali quando ele foi sacrificar o seu filho e ele teve a sua fé provada e venceu, ele chamou aquele monte de Javé Jiré, que é: no monte do Senhor se providenciará. Cumpra aquilo que Deus, ele te ordenou. Faça chorando. Eu não sei o que Deus, ele está te pedindo. Faça. Porque eu tenho certeza, pelos olhos da fé, que no monte do Senhor, ele providenciará aquilo que você acha que está perdendo. Por muitas vezes, a gente acha nós achamos que estamos perdendo algo, mas Deus, ele está provando a nossa fé, porque é muito difícil a gente honrar o nome do Senhor quando estamos passando por algo onde nós sabemos que estamos sacrificando aquilo que nós amamos. Mas eu tenho certeza que Deus, ele está olhando o nosso sacrifício e ele está nos provando. E através das nossas renúncias, através daquilo que estamos colocando no holocausto para o sacrifício, por mais que seja duro, o Senhor, ele vai providenciar na hora certa. Na hora certa vai haver a providência do Senhor. Seja firme, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Saiba identificar a voz de Deus, porque muitas vezes existem vozes que não são vozes de Deus. E nós precisamos ter intimidade com o Pai para entender o que vem dele e o que não vem dele. Se você está escutando vozes estranhas, comece a orar
pedir a Deus discernimento para você entender o que vem dele e o que não vem dele. Porque se você escutar algo, se você fizer algo que não é Deus que está ordenando para a sua vida, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que você pode estar perdendo bênçãos para a sua vida. Não perca aquilo que Deus te entregou. Não perca aquilo que Deus te entregou. Se você não está no caminho certo, ande no caminho certo para que você possa entender e identificar a voz de Deus e saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Abraão, ele escutou a voz de Deus. Ele pegou o filho dele, o filho da promessa, ele levou para o holocausto. Ali ele não sabia se aquilo iria se cumprir ou não, mas ele teve fé e confiou em Deus. Deus, o Senhor me deu. E se for preciso, o Senhor pode tomar. Ele sabia em quem ele confiava. E ali ele teve vitória no final. E no monte do Senhor houve a providência. Faça aquilo que Deus está ordenando para você fazer. Tem coisas que nós passamos que não é fácil. Deus, ele me deu uma ordenância nesses últimos dias. Tem coisas que não é fácil. Mas nós precisamos identificar quando Deus, ele fala com a gente. Nós precisamos identificar quando Deus fala com a gente. Escute a voz de Deus, tenha intimidade, tenha discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E tome posse da sua vitória.